Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem aí. Então, nessa aula, que é a nossa primeira aula gravada, né, de história, é uma aula sobre os povos originários da América e ela se relaciona muito com o conteúdo que a gente abordou nas últimas aulas na disciplina de Filosofia e Sociologia, né? Então, na disciplina de Filosofia e Sociologia, eu trouxe à tona alguns conceitos para a gente pensar a importância da diversidade, né? Da diversidade de perspectivas, da diversidade de conhecimentos, da diversidade de sociedades, de culturas, né? E os riscos que se incorre em se ter uma história única, né? Uma perspectiva filosófica única, né? Que limite as possibilidades do conhecimento, que restringam nossos pontos de vista. Trouxe para vocês, dentro da sociologia, um conceito que é muito importante para a história, muito caro para a história, que é o conceito de alteridade, que é quando a gente estuda povos que são diferentes da gente, né? Não só, no caso da história, estou falando do estudo da história, mas na vida esse conceito também é bem importante, né? Então, no tocante à história, a importância de se estudar outras culturas, de se estudar povos, culturas, sociedades que são distintas de nós, ou que a gente acha que são distintas, muitas vezes nem são, mas de dar esse olhar para o outro, mas um olhar que não é crítico, um olhar que não estabelece hierarquias, né, no sentido de que a minha cultura é melhor que a sua, mas um olhar que respeite o que é diferente, que busque entender diferentes formas de agir, de se organizar, né, diferentes formas de cultura mesmo. Né? E é dentro dessa perspectiva que a gente vai conduzir a nossa aula de hoje. Né? A aula ela é específica sobre os povos originários da América, né? E vou explicar um pouco sobre esse termo que eu escolhi, né, para utilizar. A gente poderia falar América indígena, a gente poderia falar sobre ameríndios, né? Diversos termos poderiam ser utilizados aqui, povos nativos da América, né? Eu escolhi esse termo porque acho que para começo de conversa, a gente precisa sempre contextualizar o uso do termo índio, indígena ou ameríndio, né? Então a gente sabe que o termo índio ou indígenas são termos que foram atribuídos aos povos que eram nativos, tiveram sua origem na América, que foram os primeiros povos que habitaram a América. E essa denominação índios e indígenas foi dada pelos povos europeus diante do outro, diante daquilo que eles não conheciam, né? Esse nome faz uma referência ao território da Índia, né? Porque os europeus chamavam aqui de Índias Orientais, né? Então, muitos no início acharam que aqui era o território que hoje corresponde à Índia. E esse nome, ele é um nome muito generalista, né? Ele engloba em torno de uma única categoria, de um único nome, povos diversos, né? Com culturas diversas, línguas diversas. A professora também espirra em vídeo. Voltando. Então, esses termos, eles são, de certa forma, eles homogeneizam culturas que são diversas, povos que são diversos. Eu acho que seria mais interessante a gente trabalhar com a ideia de povos originários, que são aqueles que viveram então na América desde seus primórdios de ocupação aí, e que vão desenvolver sociedades muito distintas, né, dando origem aí a essa ocupação da América. Para a gente começar a trabalhar com isso, eu trouxe um mapa, né? Não sei se dá para ver exatamente o mapa certinho, mas para aqueles que não conseguirem acompanhar direitinho, no livro didático de vocês, na página 14, eu vou até confirmar se é a página 14, mas é isso mesmo. Não, perdão, página 12. Página 12 a gente tem um mapa similar. Então, se você tiver, vou até mostrar para vocês, caso vocês, né, queiram dar uma olhadinha. Na página 12 não é o mesmo mapa, tá? Ele tem algumas diferenças, mas ele traz aspectos em comum com o que a gente vai trabalhar, né? Esse mapa em específico que eu trouxe, ele tem o título Os Povos Pré-Colombianos, né? Já não é um título tão legal, né? Porque define os povos que estão aí representados dentro desse mapa a partir de Colombo, a partir de Cristóvão Colombo, que foi um europeu que chegou na América. Né? Então parece que a existência desses povos ela tá atrelada ao Colombo, né? Eles são antes do Colombo, como se dá até
uma conotação de inferioridade a eles em relação ao Colombo e ao que, não necessariamente o Colombo enquanto indivíduo, né, mas ao que o Colombo representa, né, que é a cultura europeia, a cultura espanhola. Né, então o título aí é bem contestável, né, mas eu trouxe justamente para a gente poder conversar sobre tudo que engloba isso, né, porque essas denominações, né, ou seja, esses nomes que são dados para mapas, para imagens, para povos, eles aparecem em muitos lugares e é importante a gente ter um olhar crítico sobre eles, né. Então esse mapa ele está trazendo aí vários povos que viveram na América, que estavam aqui quando os europeus, os espanhóis, portugueses, franceses, ingleses chegaram na América, né? A gente tem aí uma diversidade de povos que ocupam desde lá do norte da América mesmo, então a gente tem os esquimós, por exemplo, a gente tem povos que ocupam toda a parte que hoje a gente tem como Canadá e Estados Unidos, como ali no sul dos Estados Unidos os Apaches. Aí na América Central a gente vai ter astecas e maias, e até na região que tem hoje o Brasil, não sei se dá para ver muito bem, mas tem alguns grupos que estão representados ali, que são os Gé, que estão em azul claro, e os Tupis e Guaranis, que estão em roxo, né? Esses povos, a denominação, né, desses povos, na verdade o que tem aí são denominações de troncos linguísticos, né? Então a gente tem vários grupos, né? Várias populações, várias comunidades que apresentam línguas com a mesma origem, né? Então, por isso que a gente fala tronco linguístico é isso. Então, tronco linguístico G ou tronco linguístico Tupi-Guarani são grupos que têm uma língua com origem em comum, que tem aspectos em comuns em termos linguísticos, né? Então, essa divisão aí, ela não representa, por exemplo, o número de aldeias, o número de comunidades, né, ou até povos, né, eles representam troncos linguísticos, né, no final das contas, né, que podem aí ser unificados porque eles têm uma origem muito em comum e aí acabam tendo aspectos culturais, políticos, econômicos similares, né. Então esse mapa, eu trouxe ele, né, a gente tem outros mapas secundários aí no cantinho, né, que estão mostrando três grandes civilizações da América Central e do Sul, que são os astecas, maias e incas, que são temas específicos dessa aula. Não dá para ver muito bem, mas também o livro didático de vocês apresentam esses três mapas que ajudam a gente a localizar geograficamente esses povos, né? Mas por que eu comecei a aula com esse mapa? Justamente para a gente pensar que quando a gente está falando de povos originários da América, a gente está falando de muitos povos, a gente está falando de muitas línguas diferentes, a gente está falando de muita cultura diferente, organizações políticas, alimentos, a gente está falando de muita coisa diversa. Tá? Então, e é muito difícil dar conta disso, dessa diversidade, né? A gente não consegue aí entender por completo todos os aspectos de todas as culturas, né? Então, convencionou-se, né, dentro do estudo da história, da gente selecionar alguns grupos que mostram algumas características possíveis dentro dessa infinidade de povos que tem aí ocupando a América. Por isso que convencionou-se que quando a gente trata de povos originários da América, a gente sempre tratar sobre essas três grandes civilizações, que são os astecas, os maias e os incas, que a gente vai ver com mais detalhes, né? O que é interessante sobre essas três civilizações e outras, né, como Tupi-Guarani, a gente trata muitas vezes desses povos originários como povos do passado, que pertencem ao passado, que estão presos ao passado ou que estão mortos e que não existem mais. É claro que muitos desses povos, né, dessas civilizações, dessas sociedades, elas foram dizimadas, né? Então a gente tem aí todo um histórico colonial que infelizmente trouxe violência, né, mais ainda, né, mas dizimou esses povos em termos tanto físicos, matando suas pessoas, destruindo as estruturas, como em termos culturais, né, com todo o processo que a gente vai conversar muito sobre isso nas próximas aulas, né, de violência simbólica. Né, de você inferiorizar, menosprezar determinada cultura e um processo pensado, racionalizado de destruição cultural.
né? Apesar disso, a gente tem resistências e a gente tem existências. Esses povos que a gente chama de originários estão na América, eles vivem na América, eles estão aqui, né? Eles com muita dificuldade, tem muitos desafios, a gente vai ter uma atividade sobre isso, tem muitos desafios contemporâneos, mas esses povos estão aí. Então, trouxe uma imagem de uma peruana, né, de origem asteca, perdão, de origem maia. Eu trouxe abaixo mulheres, né, que estão ali apresentando uma cozinha, digamos assim, tradições culinárias desses povos originários na região da Guatemala, e trouxe a imagem de um homem guarani. Todas essas imagens são contemporâneas, isso foram tiradas nos últimos 10 anos, e mostram como essa tradição que a gente chama de indígena, né, que são desses povos originários, ela permanece na América. Que a gente tem esses povos existentes ainda, a gente tem descendentes desses povos ainda, e muitas comunidades que mantêm essas tradições, mesmo às vezes não tendo uma identificação de dizer, eu sou Inca, eu sou Maia, mas que mantém tradições desses povos, né, e demonstram isso, né, no seu cotidiano, ou até mesmo apresentam isso, né, para turistas. Isso é muito comum, né? Então, quando a gente vai pensar em povos originários da América, sempre pensar que não são civilizações, povos, sociedades mortas, elas estão aí. Né? A gente trabalha com a história, remete, né? A história remete a tempos antes do século XVI, né? Para a gente entender que são povos que constituem, que formam a América, tanto em termo populacional, organização política, culturalmente, mas que são povos que estão aqui. Eles fazem parte até hoje da população, da constituição cultural da América e do Brasil em específico. Pensando em século XVI, que é um marcador, por que é um marcador, né? Século XVI é o início do que a gente chama de Idade Moderna, e é quando a gente vai ter esse encontro, esse choque entre os europeus e essas populações originárias, né? É a partir desse momento que a gente começa a ter registros de estimativas dessa população, né? Então, por isso que aparece, quando a gente fala muito, né, dessas populações no século XVI. Porque quando aparecem mais registros escritos, né, que chegaram até nós de certas formas, né? Alguns pesquisadores, alguns historiadores conseguiram fazer algumas estimativas para a gente pensar essa população originária nesse período do século XVI, né? Ou um pouquinho antes do século XVI. Então, estimou-se aí que haviam na América do Norte 4 milhões e 400 mil pessoas, né? Consideradas ameríndias ou indígenas. No México, 21 milhões e 400 mil. América Central, 5 milhões 650 mil. Caribe, 5 milhões 850 mil. Nos Andes, 11 milhões e 500 mil. Nas planícies da América do Sul, 8 milhões e 500 mil. Ou seja, é muita gente. É muita gente habitando a América, né? Então, é uma população muito grande, espalhada aí pelo todo o território da América e se concentra em algumas regiões, né? Talvez isso explique porque a gente acaba estudando alguns povos ou algumas civilizações em específicos como representantes, né, dessa população originária. Por exemplo, que a gente vai começar a estudar, que são os astecas, que é uma população que viveu, é um grupo, né, uma civilização que viveu na região que hoje a gente compreende como México. Aí, com 21 milhões e 400 mil indígenas, ameríndias, povos nativos e originários, né? Era muita gente, que infelizmente, né, não tenho estimativas atuais, mas eu tenho certeza que é muito, muito menor do que esse contingente populacional. Então, sobre astecas, incas e maias, a gente vai começar com os astecas, né? Então aí tem um mapa com uma setinha e um xizinho mostrando o Vale do México, que é a região onde os astecas habitavam, né? Passaram a habitar a partir do século XII, né? A região do Vale do México. Nessa região a gente tem um lago chamado Texcoco, e é em torno desse lago que os astecas eles fundam a sua principal cidade, Tenochtitlan. Os astecas, eles ao longo da sua história, eles vão formar um império.
Então, em torno da cidade de Tenochtitlan, vai surgir aí um grande império, com esses astecas dominando vários outros povos ali da região, né? Então, por isso que a gente fala muito de Império Azteca. Esse império, ele não era harmônico, obviamente, na medida em que os astecas conquistavam novos povos, haviam conflitos, haviam resistências, né? Mas os astecas não se constituíam apenas como um grupo pequeno, né? Eles chegaram a dominar povos diferentes, formando um império muito extenso. Para começar a falar deles, eu trouxe uma imagem que eu gosto muito. É uma imagem do Diego Rivera. É um pintor mexicano que foi casado com a Frida Kahlo. E o Diego Rivera, por que eu gosto dele, né? Explicando por que eu escolhi essa imagem, né? Durante muito tempo, assim como no Brasil, nada de novo no front, houve um grande, dentro da cultura mexicana, ou dentro da América como um todo, houve um grande período de menosprezo de tudo que estava relacionado a esses povos originários. Então, tudo que era considerado indígena, asteca, ameríndio, era considerado como inferior e era rechaçado e era, né, inclusive, né, o próprio desleixo governamental ou da sociedade perante esses grupos já mostram quanto houve sempre um olhar de menosprezo, né? E o Diego Rivera entra num contexto já de meados do século XX, em que há um resgate dessa cultura indígena como componente da formação da América. Então faz parte da América, faz parte dos habitantes, né, no caso do México, faz parte da cultura, faz parte da sociedade. Por que tem que ser inferior? Por que tem que ser considerado inferior? E ele vai fazer todo um resgate dessa cultura. Ele pinta vários painéis e eu trouxe essa imagem de um deles que mostra, que representa a imagem de Tenochtitlan. Toda imagem, né, toda fotografia, toda pintura, ela é uma representação. O que significa isso? Não é o real, né? Então isso aí eu não posso dizer para vocês, ó, Tenochtitlan era desse jeito. Mas o Diego Rivera, ele traz elementos, ele resgata, ele estuda, ele resgata elementos da cultura azteca, dessa grande cidade, para poder valorizar, né, esse povo para a sociedade mexicana, né? Então, o que ele está trazendo de importante dessa sociedade? Então, Tenochtitlan era uma cidade enorme, enorme, tinha muita gente. No primeiro plano da imagem, que essas pessoas que estão mais à frente, a gente tem uma representação do comércio. Então, Tenochtitlan era caracterizado pelo fluxo de pessoas, né, de povos que vinham de diferentes regiões para fazer comércio ali. E o comércio, em geral, é a partir de trocas, né? Então, a gente tem comércio de tecido, de alimentos, de cacau, né, de pedras preciosas, de ouro, né? Então, joalheria, ourivesaria. Então, o comércio era muito ativo, tinha grandes mercados que mobilizavam, né, movimentavam muita gente, né? Então, a imagem já representa, já traz algo que rompe um pouco com aquela perspectiva de sociedades ameríndias que são atrasadas, que vivem da coleta da caça, que vivem na tranquilidade, sendo que Tenochtitlan era puro movimento, era gente pra lá e pra cá, era comércio rolando à solta, num super mercadão. E então ele vai trazer esse resgate, né, de movimentação e da atividade comercial, né, que foi considerada, né, então considerava essa sociedade asteca, por muito tempo considerou-se como primitiva. Ah, não, ali não tinha nem comércio. Pelo contrário, tinha muito, né? Ele traz aí no centro, né, então dá para ver bem centralizado, a imagem de um homem, né, com roupa branca, com um abano, e o fato dele não estar ali na mesma altura dos outros indivíduos, né, então você vê que ele tem um destaque tão grande, tanto que, não sei vocês, mas quando eu bato o olho nessa imagem, eu já vejo direto essa imagem, né. Ele traz duas possibilidades de interpretação. A primeira é a figura do grande comerciante, destacando a figura desse indivíduo perante a sociedade. Então, ser comerciante tinha um status, não só status, mas também tinha condições sociais melhores. Como traz a ideia de um homem, né, no status de liderança, de observação. Então, o olhar dele, não dá para ver pela imagem, mas o olhar dele tá um pouco mais para baixo. Inclusive, não dá para ver sim. Haha, lembrei dessa.
o olhar dele tá meio para baixo, como se ele estivesse olhando ali o que está acontecendo. E isso mostra, também faz uma referência, essa ideia de um poder centralizado, de um indivíduo que está ali administrando e observando todo o resto. E de fato, Tenochtitlan, assim como o Império Azteca, né, ele vai ter um governo, uma monarquia, um governo centralizado, é um governo teocrático. Então, lembra quando a gente estudou lá atrás também sobre Egito, Mesopotâmia, a gente falou sobre monarquias teocráticas? Então, os astecas também eram uma monarquia teocrática. Isso significa que havia uma relação muito próxima entre poder político e poder religioso. Né? Essa relação era muito intensa, né? O imperador era visto como um representante dos deuses, né? E, portanto, tinha um status até espiritual, né? Das pessoas reverenciarem como um deus, né? Então essa figura central, ela permite a gente pensar esse outro aspecto dessa sociedade asteca, né? Ao fundo, nessa imagem dá para ver um pouco melhor, né? Então, lá no fundão, a gente vai ver que tem muitas montanhas lá no fundo. Isso mostra que a gente tem um terreno, uma caracterização geográfica muito específica. Então, um terreno muito montanhoso e muita água. Então, tá vendo vários canais aí, vários dutos, né? Então, a gente estava falando de um lago. Tenochtitlan foi construído perto de um lago e, em geral, a cidade era inundada, né, durante muito tempo. E os astecas aproveitaram-se dessas situações, né? Eles construíram canais de irrigação, lugares de irrigação suspensos, que são as chinampas. Não sei se dá para ver, mas tem aí, ó. Se você olhar no centro mesmo da imagem, dessa imagem aí, você tem uma espécie de estrada e ao lado, né, tem a parte do rio e algumas áreas verdes que parecem que tá aí suspensas no rio, né? Essas são as chinampas, né? São estruturas que ficavam alagadas, elas ficavam acima do lago, né? Elas se alagavam e elas eram utilizadas para plantio. Então era uma forma deles se utilizarem desse rio também para uma outra atividade fundamental para eles, para além do comércio, que era a atividade da agricultura. Né? E é interessante que isso mostra a criatividade do ser humano em sobreviver em lugares distintos, né? Então, você, diante de uma região alagada, você precisa plantar, você precisa comer. E como você vai fazer isso? E a criatividade humana surge aí com chinampas. Ao fundo, então, das chinampas, mostrando a potencialidade da agricultura, você tem, ao fundo, se seguir reto essa imagem de estrada, e lá no fundão, tem uma imagem de destaque que é o palácio, né, que é a região de templos elevados que vão constituir aí o centro do poder político e religioso. Normalmente a gente tem templos, a gente tem grandes construções onde moravam o rei, a família real, sacerdotes e pessoas da nobreza. Ao entorno é que mora a população camponesa, né, demonstrando também pela própria construção da cidade que há uma hierarquia social, né, é uma sociedade que não é igualitária. Curiosamente, então, são cidades como Tenochtitlan muito bem organizadas. Tanto que esse foi um dos aspectos que assim, chamou muito a atenção dos espanhóis quando eles chegaram e se depararam com essas cidades, né? Porque as cidades espanholas e as portuguesas, elas são formadas, a maioria, né, por ruas mais tortuosas, pequenas vielas. E quando eles se depararam com o Tenochtitlan, que é uma sociedade, uma cidade planejada, uma cidade que tem ruas largas, avenidas largas, né, que tem alguns espaços com quarteirões demarcados, né, isso, né, em termos de organização de cidade, isso gerou um estranhamento nos espanhóis, né, e isso está bem representado aí nessa imagem do Diego Rivera tentando resgatar, né, tem muitos elementos aí, mas vou ficar por isso. Então, só retomando então, o que a imagem trouxe pra gente, né? Enquanto representação, o que ela possibilitou a gente saber sobre esses povos? Então, o Império Azteca, ele tinha como a capital Tenochtitlan, então lembrando que eu falei, eram vários povos que eram subjugados pelos astecas, então não necessariamente tinha uma unidade, né? Como a gente tem, por exemplo, o Brasil. A gente tem uma unidade territorial e política. Nos astecas, a gente tem vários povos que eram dominados e tinham pela centralidade Tenochtitlan e o imperador, né? Então, esses povos que eram dominados, eles pagavam tributos, seja de forma espontânea, por meio de alimentos, etc., ou por meio da força. Então, muitas vezes, quando esses povos não pagavam, os astecas se organizavam em empreitadas militares, iam lá e pegavam os tributos. No tocante a aspectos econômicos, a imagem mostra aí também a importância da agricultura,
do comércio dentro dessa civilização. E trouxe aqui que um dos aspectos importantes que enriquecia, né, o líder político era a cobrança de tributos desses outros povos, né? Em muitos casos gerando revoltas aí nos povos que eram dominados, porque não queriam pagar tributos para os astecas, né? Em termos religiosos, é importante destacar que esses astecas, eles eram politeístas. Então, assim como os povos que a gente já estudou no ano passado, né, eles acreditavam em vários deuses, né, e em especial havia uma centralidade no deus da guerra, das tempestades e do sol. Obviamente, né, tá relacionada a crença religiosa está relacionada à condição de vida, né? Então a gente está falando de povos que vivem em guerra, né? Por isso a importância de um deus da guerra. Eles vivem em conflito pela posse de novos territórios, pela busca por tributos, e a agricultura enquanto atividade fundamental ali, né? É uma prática que depende de água vinda das chuvas e tempestades e depende do sol, né? Então, os deuses, eles se relacionam muito com a realidade material dos povos, né? E indicam elementos dessa vida, né? Desses povos. Para além da imagem, trouxe outros aspectos, né, que não necessariamente aparecem todos na imagem, né, mas a imagem mostrou pra gente que a sociedade asteca ela não é igualitária, né, então se você tem um templo gigante, tem outras casas menores, se você tem uma pessoa que está sentada numa posição elevada, olhando para baixo para os outros, já demonstra aí nessa imagem uma representação do Rivera de que a sociedade asteca ela era estratificada, ou seja, havia vários níveis, né? Ricos, pobres, pessoas ali que estavam no intermediário, e ela era uma sociedade complexa, havia vários grupos sociais, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre eles, né? Em geral, né? Era uma sociedade em que religião, política e economia tinham uma estreita relação. Então, o imperador, ele era considerado como representante dos deuses, né? E a atividade econômica, ela também estava voltada a essa questão de satisfazer aos deuses, né? Então, por exemplo, havia tributos que se pagavam aos deuses e aos sacerdotes que eram tributos de alimentos, né? Mas como se fossem oferendas aos deuses. Ao mesmo tempo, quando a safra não estava boa, quando eles não conseguiam boa colheita, isso estava diretamente relacionado a uma insatisfação dos deuses, né, perante a eles, né? Então, a relação dos indivíduos com a atividade econômica, principalmente a agricultura, ela era sempre pensada também como uma relação intermediada pelos deuses, né? Os deuses poderiam oferecer boas safras, dar boas safras ou dar condições para boas safras, ou não, né? Por isso a gente tem deuses aí da tempestade do sol que precisavam sempre estar contentes, sempre receber oferendas, né? Os astecas foram muito conhecidos pelos sacrifícios humanos, né? Algo muito importante, né? Porque você tem a oferenda de um ser humano para os deuses, né? Ou seja, você dá aquilo que é de mais importante, mais valioso, que é um ser humano, em oferenda para que aquele deus beneficie todo o resto da comunidade, né? Então, os sacrifícios humanos foram muito conhecidos dentro da população asteca, né? E aí mencionei, né? O imperador, então, era o chefe político, religioso e militar. Então, a gente tem essa associação, então a gente tem uma monarquia teocrática e militar, então muito próximo ao que a gente vai ter no Egito Antigo, por exemplo. E dentro da sociedade asteca, a gente vai ter diferentes grupos sociais. A nobreza, com funções administrativas, militares, com muitos privilégios. Os sacerdotes, ligados sempre à religião, muitas vezes eram vindos da nobreza, né? Os comerciantes, que é uma classe social que ganha ascensão aí e disputa poder com a nobreza. Os artesãos, que trabalham aí com orivesaria, joalheria, que se organizam em corporações e vão passar, assim como os comerciantes, os seus conhecimentos de pai para filho. Então, em geral, comerciantes e artesãos, eles são grupos profissionais que estão ligados a uma tradição, a saberes tradicionais que são passados de pai para filho, de geração a geração, mantendo aí aqueles indivíduos dentro daquele grupo social.
E, por fim, por baixo, os camponeses, que era o maior grupo da sociedade asteca e que, de certa forma, abastecia toda essa sociedade, né? Então, os camponeses, eles tinham que pagar tributos e sempre que a sociedade como um todo precisava deles, seja para construir canais de irrigação, para construir algum palácio, esses camponeses, eles eram mobilizados para esse serviço, né? Algo muito similar ao que acontecia no Egito Antigo e na Mesopotâmia. E por fim, prisioneiros de guerra que eram escravizados. Mas na maioria das vezes da sociedade asteca, quando se dominava uma sociedade, o interessante para eles não necessariamente era escravizar essa população. Então não tinha esse objetivo, né? O objetivo era conseguir um domínio para pagamento de tributos, né? E esses tributos eram mais relacionados a alimento, a vestuário, a armas de guerra, né? Então, o número de escravizados dentro dessa sociedade era bem menor do que se teve, né, depois com a vinda dos europeus, né? Segunda civilização aí, os maias, muito pertinho dos astecas, não conviveram assim o tempo todo, né, conjunto, né, em junto, né? Os maias viveram na península de Yucatán. Tem aí o xizinho também mostrando para vocês mais ou menos a localização dessa península, né? E eles viviam também de forma similar aos astecas, uma força muito grande da agricultura e do comércio dentro da sua constituição enquanto sociedade. Né? Os maias, eles não eram também um império unificado, mas é mais ainda, né? Então, voltando, se os astecas não eram tão unificados assim, então eram vários grupos dominados por um imperador, né, em Tenochtitlan, os maias eram mais ainda, eles eram divididos em cidades-estado. Isso vai lembrar muito a Grécia Antiga, em que você tem as cidades com autonomia para colocar suas leis, né, sua forma de organização política. Lembra que a gente estudou sobre Atenas e Esparta, que eram cidades muito diferentes, com leis, com uma forma de organização, com até cultura diferente. Então, os maias, eles têm cidades-estado, né? Então, as cidades-estado, elas se comunicam entre si, tem um sistema de estradas maravilhoso que ligam essas cidades, né? Tem determinada identificação cultural, mas elas são independentes para poder fazer suas próprias leis e se organizarem. Os maias se destacaram pelo conhecimento em engenharia e cálculo, e isso mostra bem demonstrado pelos grandes centros cerimoniais, né? Os maias, eles ficaram assim desconhecidos durante muito tempo, né? Porque as suas cidades, né, principalmente os centros cerimoniais, que são esses, tem essa imagem aí que eu trouxe para vocês, que é de Palenque, esse centro cerimonial, ele fica escondido no meio da floresta, tá vendo? Tem muitas árvores. E ele ficou muito tempo escondido nas florestas. Demorou bastante tempo para que os arqueólogos descobrissem, né? Então hoje essa região de Palenque é um sítio arqueológico que ajuda os historiadores e arqueólogos a descobrirem um pouco mais sobre essa constituição social e política dos povos maias, né? Em geral, esses centros cerimoniais eram onde realizavam cerimônias religiosas, as grandes festividades e é onde viviam o imperador e os nobres. A população mais pobre viviam em aldeias no entorno. Então, os sítios arqueológicos dessas aldeias são mais difíceis de encontrar do que desses grandes centros cerimoniais, né? A sociedade maia, assim como a asteca, ela era hierarquizada, então você também tinha governantes, sacerdotes, nobres, trabalhadores urbanos, que são aí artesãos e comerciantes, e embaixo a agricultura, né? Grande força aí da agricultura no abastecimento da comunidade com feijão, abóbora, algodão, abacate, cacau e milho. Curiosamente, no século IX, esses grandes centros cerimoniais e as cidades maias foram abandonadas. Há várias hipóteses para justificar esse abandono. Seja uma questão de grandes epidemias ou causas naturais ligadas a questões climáticas e ambientais, como há também explicações de que grandes invasões aconteceram e que fizeram com que esses povos abandonassem as cidades, né? Algumas cidades maias foram dominadas pelos astecas e parte da cultura maia foi incorporada pela asteca. E é a partir dos astecas que a gente consegue ter um acesso um pouco maior, né? Então, o contato dos astecas com os europeus trouxe à tona aspectos culturais da sociedade maia também, né? Isso é um aspecto muito importante para a gente pensar cultura, viu, gente? Fica a dica aí para estudos de filosofia e sociologia também. Quando a gente vai pensar cultura, a gente tem essa imagem de uma cultura homogênea mesmo, fechada, que ela não se mistura, e todas as culturas são formadas por várias culturas, várias coisas culturais, né? A nossa cultura é sempre múltipla,
né? E a cultura dos povos ameríndios também. Então, na medida que um povo conquistava o outro, ou que um povo se comunicava com o outro, fazia trocas com o outro, a gente tem aí aspectos culturais sendo trocados, sendo transmitidos e incorporados. E foi o que aconteceu no caso dos maias e astecas. Nosso último povo de hoje, os Incas. Então, os Incas vivem na região dos Andes, ali embaixo, né? Então, a gente tem uma grande faixa ali no Chile, no que é atual Chile. E eles se instalaram ali na Cordilheira dos Andes e estruturaram uma grande cidade, a grande capital, que é Cusco. Né, fundaram também um império e assim como os astecas, né, eles dominavam vários outros povos, né, e reuniam em torno da figura de um único imperador, né, que ficava em Cusco, essa autoridade aí, né. Sobre a cidade de Cusco, eu trouxe um trecho que está no livro didático de vocês, que foi feito por um espanhol em 1553. Olha o que ele disse sobre essa cidade de Cusco. Era grande e majestosa, e deve ter sido fundada por gente capaz e inteligente. Tem ruas muito bonitas, embora estreitas, e as casas estão construídas de maciças pedras, belamente unidas. Cusco era a cidade mais rica das Índias, lembrando do que eu falei sobre índios e índias e etc. Pelo grande acúmulo de riquezas que chegavam a ela com frequência para incrementar a grandeza dos nobres. Aspectos para a gente pensar aí, né? Um espanhol diante dessa cidade vê a cidade, né? E por que ele acha que aquela cidade é construída por pessoas capazes e inteligentes? Porque ele identifica naquela cidade coisas que ele acha que são desenvolvidas. Na verdade, coisas que se assemelham à cultura europeia. Então, o que ele nota de legal? Que tem rua. Então, tem rua e elas são bonitas, né? E se essa cidade não tivesse rua, por exemplo? Né? Se não fosse organizada em ruas? Será que esse espanhol veria essa cidade da mesma forma? Se consideraria que quem construiu aquela cidade seria gente capaz e inteligente? Provavelmente não. Então o espanhol ele tá vendo com o olhar dele. Então ele reconhece ali naquela cidade coisas que tinha lá na cidade dele. Então tinha ruas, ele vai falar de casas construídas com pedras que são unidas e isso assim incrivelmente, né? Os incas eles cortavam as pedras, encaixavam elas nas suas construções de forma que não precisava de nenhum tipo de cimento, argamassa ou nada que unificasse barro, nada que unificasse as pedras. Elas mesmas se sustentavam, né? E aí esse espanhol, ele mostra essa estranheza, né, ao mesmo tempo que ele reconhece coisas na cidade que são próprias da cidade dele. Então ele reconhece ruas, reconhece casas de pedra e associa isso à inteligência, né? Ou seja, aquilo que é parecido comigo é inteligente, né? Só pode ter vindo de alguém inteligente. E aí trouxe uma imagem para exemplificar. Não é Cusco, é Machu Picchu. Sonho de todo historiador de conhecer, ainda não conheci, que essa pandemia acabe logo para que eu possa viajar. E, enfim, Machu Picchu aí eu trouxe um exemplo, né, que mostra, que faz a gente questionar, né, por que alguém chegou a considerar civilizações como a Inca como inferiores. Gente, tá no meio de uma cordilheira. Olha o tanto de montanha. Olha o negócio enorme, um monte de montanha, e eles conseguem construir uma cidade no meio dessas montanhas. Tipo, não no meio, nem no meio, nem Ouro Preto, né? Que tem as montanhas em volta e a cidade ali. É em cima da montanha. Né? E conseguem sobreviver. Né? Então, as estruturas que são construídas pelos Incas são incríveis. Em termos de agricultura, que é a base da economia também, eles vão construir vários degraus. Então, aí dá para ver, né? Os vários degraus que são construídos dentro dessas montanhas e eles intercalam as plantações de acordo com esses degraus. Né? Então, eles formam sistemas de irrigação que permitem que a água vá caindo por esses degraus, né? E colocam determinados produtos que são mais resistentes, por exemplo, nos degraus que ficam mais em cima, então, por exemplo, batata, que aguenta mais o frio, ficava mais em cima. Hortaliças ou até árvores frutíferas, que às vezes poderiam ter problemas com relação ao declive, né? Eram plantadas mais embaixo. Então havia toda uma estratégia de plantio, né? E de irrigação para sustentar essa civilização. E tudo isso feito nesse lugar enorme e alto, né? Mostrando aí que há um desenvolvimento tecnológico, em termos de técnica, né? De se pensar técnicas agrícolas, técnicas de construção também,
que mostram a capacidade de sobrevivência do ser humano, né? Que se adapta, é capaz de se adaptar a condições mais inesperadas. Sobre os Incas, então, outros aspectos. Então, já disse que formaram um império, assim como os astecas. A centralidade estava ali na figura do imperador, né? Assim, você tem também uma rede de estradas muito eficientes que integram, né, as cidades e o comércio. Então, a facilidade de se passar por uma cidade para outra, isso é muito importante, né? E assim como os maias, a gente tem uma excelência em planejamento e na engenharia, né? Então, a gente tem templos e cidades de pedra enormes sendo construídas. É interessante dos Incas, né, que descobriu-se que eles tinham sistemas de maquetes, então antes de construir mesmo, eles faziam aquilo em argila para dar uma visualizada em como que aquilo ia ficar. Muito bem, né? Não tinha ferramentas que hoje a gente tem, mas tinha maquete rolava, né? Aspectos econômicos, assim como os astecas e os maias, a gente tem aí a prática da agricultura e com destaque para o pastoreio. Então, os incas, eles tinham, né, ilhamas, alpacas e guanaco, que eu não conheço, por sinal, que forneciam aí meio de transporte, no caso das lhamas, muito resistentes, né, e leite e lã, né, já que moravam em regiões muito montanhosas e muito frias, né. A maior parte da população inca era camponesa, né, e assim como nas outras, a população camponesa sustenta os outros estratos sociais, né? O camponês, a família camponesa né, chamada, né, de Ailu, ou conjunto de famílias camponesas que tinham, né, laços de parentesco, eles ganhavam uma terra e essa terra era dividida em três, né? Uma parte do imperador, uma parte dos sacerdotes ou dos deuses, basicamente a mesma coisa nessa época, e uma parte para subsistência. Então significa que parte do que era cultivado era dedicado ao imperador, aos deuses e uma outra, a terça parte ficava para os camponeses, né? Uma parte daquilo que era dado ao imperador, isso é, né, importante de saber também, nos astecas a gente tem isso também, era armazenado e guardado para quando tivesse épocas de seca, de fome, etc., aquilo era redistribuído pela população. Então não era só um abastecimento dos ricos, né? Não era a ideia só essa, né? Tinha essa ideia de você guardar e do Estado, do imperador ser responsável por isso e por administrar essa alimentação em caso de necessidade, né? Dentro dos aspectos da sociedade que se destacam, né? A mita, né, é uma forma de trabalho que determinava que os camponeses eles tinham que prestar determinados serviços ao governo do imperador. Construção de cidades, de casas, diques, estradas, né? Então esses camponeses eles eram mobilizados com muita frequência para esse tipo de serviço que não era um serviço remunerado, né? E que eles eram obrigados a fazer. Né? Então, a mita, inclusive, vai ser um sistema de trabalho que vai ser readaptado pelos colonizadores, né? E que, de certa forma, vai ser apropriado, né? Um aspecto cultural que vai ser apropriado, readaptado para a própria exploração dos incas em geral. Aspectos religiosos, né? Assim como os outros povos, então algo similar também. A religião estava voltada a uma religião politeísta, muitos deuses, com privilégio do culto ao deus Sol, né? Sempre ligado aí à questão da importância do Sol para a prática da agricultura. Então, muitas sociedades com base na agricultura, e a gente já viu isso, Egito, Mesopotâmia, sempre tem a ideia do deus Sol. É aquele que, de certa forma, garante a agricultura ali acontecer, né? O imperador era visto como filho do sol, então representante aí. E a gente tem na sociedade inca também uma hierarquia de trabalhadores, ou de pessoas, né? Melhor do que trabalhadores, entre nobres, que normalmente estão ligados. Os nobres dessas civilizações, elas estão em geral ligados a funções administrativas, então elas trabalham para os imperadores. E elas estão ligadas a funções militares, né? Tanto os incas e os astecas, que formam-se como impérios, precisam desses nobres para poder fazer suas conquistas, né? Abaixo a gente tem aí grupos de trabalhadores urbanos, né? Médicos, artesãos que trabalham com ouro, por exemplo, né? Comerciantes e por último os camponeses que vão fazer essa sustentação aí da sociedade.
trouxe aí pra gente finalizar a aula de hoje uma dica de desenho, adoro desenhos, gente. É chamada Nova Onda do Imperador, é um desenho bem engraçado. Que é uma representação também como a imagem do Rivera, né? Que representa o que seria o Império Inca, né? E traz elementos aí bem cômicos desse imperador aí que, enfim, não vou dar spoiler, né? Apesar de muitos já terem vistos. Mas fica a dica aí de uma coisa divertida para vocês verem, né? Eu vou deixar alguns outros vídeos para vocês verem sobre astecas, incas e maias. São vídeos que vão estar voltados são vídeos atuais, tá? Para vocês verem como são essas cidades hoje em dia. Então dá para você ter um panorama geral, né? Das principais cidades desses povos, das descobertas arqueológicas, né? Então dá para você visualizar muito como que essas grandes civilizações ainda estão presentes na América em termos de sítios arqueológicos. E lembrando que descendentes desses povos se mantêm mesclados dentro das populações mexicanas, chilenas, peruanas, né? E que parte das tradições culturais desses povos é mantida, né? Então, a exemplo da língua, né? O Quechua é uma língua que é falada na América, dentre várias outras línguas indígenas, e que demonstra o quanto aspectos culturais de civilizações que são originárias da América, elas permanecem dentro da sociedade da América de uma forma geral, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima!